Olá pessoal, dando sequência à análise do artigo 9º do CTN, tratemos agora do seu inciso 4, a linha B, que corresponde ao inciso 6, a linha B, do artigo 150 da Constituição de 88. Lembrando que o artigo 9º reflete essas limitações, mas ele reflete as que vigoravam na Constituição de 46. Agora, com a Constituição de 88, é no artigo 150 que nós devemos buscar o trato desses mesmos assuntos. E se houver uma incompatibilidade entre o artigo 150 da Constituição e o artigo 9º do CTN, é o artigo 150 da Constituição que deve prevalecer. Mas no que tange à imunidade dos templos, por que ela foi instituída? A imunidade dos templos visa a garantir a liberdade religiosa. A sua finalidade é fazer com que haja uma total separação entre o Estado e a religião, a fim de que, eventualmente, caso o Estado seja ocupado, detido, governado, dominado por pessoas de uma determinada religião, elas não possam usar o tributo para, com isso, perseguir pessoas que sejam de outra religião ou de, enfim, professem credos diversos. Isso pode parecer algo um tanto inusitado, um pouco estranho, mas na história nós temos diversos exemplos de situações em que isso ocorreu. O Estado tinha uma religião oficial e, num primeiro momento, as religiões diferentes não eram toleradas em absoluto, era inclusive ilícito professar outros cultos, mas em períodos de transição os outros cultos eram tolerados, mas eles eram taxados. Então a pessoa poderia ter outra religião desde que pagasse um tributo por isso. E o que o artigo 150 visa a afastar por completo é essa possibilidade de o tributo ser usado como instrumento de perseguição religiosa. Por isso se concede a imunidade aos templos de qualquer culto. É uma imunidade subjetiva, assim como a imunidade da letra A, que é a imunidade recíproca. Essa é uma classificação doutrinária, segundo a qual, quando a imunidade é concedida em virtude de um requisito, de uma particularidade detida pelo sujeito, diz-se imunidade subjetiva. É o caso da imunidade dos templos, é o caso da imunidade dos partidos políticos, é o caso da imunidade recíproca. Quando a imunidade é detida em virtude de características da coisa que faz parte da operação, com a qual acontece a operação que seria tributada, diz-se que a imunidade é objetiva. Durante muito tempo, os fiscos, sobretudo dos municípios, questionaram a abrangência dessa imunidade, querendo dar à palavra templo um significado muito restrito que envolvia, que abrangia apenas a edificação, o prédio onde acontecem as cerimônias religiosas. Então o local onde funciona, por exemplo, uma igreja e que tem lá os banquinhos, que tem o altar, onde se celebram as missas ou os cultos, esse local seria o templo, para fim de aplicação da imunidade. Qualquer outro bem ou qualquer outra parcela do patrimônio da entidade não seria abrangida pela imunidade. E os municípios defendiam isso para, por exemplo, reconhecer a imunidade apenas em relação ao IPTU daquele imóvel onde funciona a edificação, onde está a edificação em que acontecem os cultos ou as cerimônias. E o entendimento que terminou prevalecendo na jurisprudência foi um entendimento bem mais abrangente. A imunidade se refere à entidade religiosa e a tudo que esteja relacionado à sua atividade essencial. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que está imune, que é imune inclusive o imóvel alugado a um terceiro, que dê a esse imóvel uma destinação completamente alheia à finalidade da entidade religiosa. Digamos que a igreja tem uma sala comercial e a sala comercial é alugada para um escritório de contabilidade de um contador que é de outra religião ou até que é ateu, agnóstico, não importa. Desde que, foi a condição que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, os recursos advindos, oriundos desse aluguel, recebidos pela igreja, sejam usados nas suas finalidades essenciais. E aí o Supremo Tribunal Federal, com base no que estabelece a própria Constituição, ele terminou por reconhecer que o que dispõe o artigo 14 do CTN, que será dissecado mais à frente, termina se aplicando às entidades que estão referidas nas duas alíneas, tanto na B como na C, da Constituição. Então, entidades sem fins lucrativos, as quais
A primeira coisa que se pensa quando se fala do artigo 14 do CTN é nas entidades sem fins lucrativos. Para saber se elas são mesmo sem fins lucrativos ou não, é preciso saber se elas atendem ao disposto no artigo 14 do CTN. Mas o Supremo entendeu que aquilo se aplica também às igrejas, também aos partidos políticos, também aos sindicatos, para saber se o patrimônio, a renda ou serviços ligados, vinculados, relacionados às suas atividades essenciais e que, portanto, são agraciados pela imunidade, são beneficiados pela imunidade, se eles realmente são ligados a essas atividades essenciais, é preciso saber se se cumpre o artigo 14. E foi isso que o Supremo entendeu em relação à igreja que possuía imóveis alugados a terceiros, mas porque foi provado que esses aluguéis revertiam a sua finalidade essencial, ela poderia manter a imunidade, inclusive em relação a esses imóveis alugados a terceiros. Esse foi o entendimento consagrado pelo STF. Esse é um dispositivo que tem sido talvez motivo para a proliferação de diversas igrejas, e o fato de eventualmente haver uma ou outra que pode talvez abusar dessa disposição para até exercitar atividades econômicas de maneira um tanto relacionada, um tanto ligada às atividades religiosas, para talvez com isso se aproveitar da imunidade, é uma possibilidade, mas que as eventuais deturpações que se fazem à regra, não por isso significam que a regra deve ser afastada e que ela não deve ser aplicada a situações que realmente justificam a sua aplicação. A sua importância decorre desses fatores históricos que mencionei. E os abusos, as fraudes, os desvios que podem acontecer em relação às demais alíneas também, eles devem ser combatidos. Então, você está gostando dos comentários, dos vídeos dissecando o CTN? Então, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e comente na caixa de comentários o que pensa a respeito desses mesmos assuntos. Temos aqui um espaço que podemos utilizar para seguir por escrito nos debates que são iniciados através dos vídeos. E convido também a visitarem o meu blog, cujo link aparece aqui na descrição do vídeo e na imagem do canal. Até a próxima!